Saudações a todos. Dando continuidade, como eu havia mencionado, né, no vídeo imediatamente anterior, o que eu vou fazer aqui é uma apresentação simples do método dos multiplicadores indeterminados de Lagrange. Então, para quem já conhece esse conteúdo, pode avançar esse vídeo. Então, vamos fazer uma revisão aqui. Eu acredito que vocês tenham visto isso no curso de cálculo multivariado. Então, o método dos multiplicadores de Lagrange ele é útil quando a gente quer minimizar ou maximizar alguma grandeza, estando ela sujeita a restrições. Isso é muito interessante para a gente, porque é exatamente o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo minimizar ou maximizar funções, estando ela sujeita aos vínculos do meu sistema. O que eu quero dizer? Quero dizer que eu vou ter lá o meu sistema de interesse, onde eu vou ter, por exemplo, no ensemble canônico, temperatura, volume, número de partículas fixos, e eu quero minimizar uma determinada função, mas para aqueles parâmetros, tá? Para aqueles vínculos, para aquelas restrições que o sistema está me impondo. Então, nós sabemos que nessas condições, né, na condição de equilíbrio, a gente vai ter o estado de máxima entropia, né, mínima energia livre. Isso é o que a gente deve ter estudado previamente no curso de termodinâmica. E que é nessas condições que a gente tem as restrições dadas pelo sistema. Então, vamos ver multiplicadores de Lagrange por um exemplo. Tá? Então, o que a gente quer fazer é o seguinte. Vamos supor aqui, a gente vai trabalhar bem matematicamente, depois, no vídeo seguinte, a gente já trata com um ponto de vista físico em cima do sistema canônico. Então, vamos supor que a gente quer minimizar essa função x² mais y², essa é a equação de uma circunferência, mas a gente quer saber o valor de mínimo dela, restringindo ela à reta x mais 2y igual a 1. Ou seja, a pergunta é, onde na linha x mais 2y igual a 1, a função x² mais y² é minimizada. Ou seja, qual é esse ponto? Então, eu fiz uma figurinha aqui no GNU-Plot para ilustrar essa condição. Então, notem que a gente tem aqui, né, o que seria... Deixa eu pegar um lápis aqui. A gente tem aqui o que seriam, né, diferentes valores de x e de y, né? São esses círculos. E essa reta que está passando aqui em roxinho é essa equação, essa linha, né? X mais 2y igual a 1. Gente, eu sei que muitas vezes pode parecer pouco intuitivo, né? A gente deveria ter escrito lá na frente, eu vou escrever certinho, né? Y igual a meio menos x sobre 2, né? Mas aqui é só para mostrar só para aproveitar e ilustrar que a gente está restringindo, vamos dizer, nesse valor a 1, tá? Então, está aqui essa reta. Então, vamos ilustrar aqui como que é o procedimento que a gente vai fazer. Então, vou reescrever aqui x, né? Então, x vai ser igual a 1 menos 2y. E a função, né, de interesse é f de x, f igual a x² mais y². Como eu tenho x definido na equação 2,
eu posso fazer a substituição do valor de x aqui na equação 3. Então, agora a gente já tem então a minha função f de x, que é o que a gente... a nossa função f de x e y, que é o que a gente quer minimizar, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai definir a função que a gente quer minimizar. A função que a gente quer minimizar é f de x e y. Definimos a função de restrição, g de x e y igual a zero. Então, tomando a restrição, perceba o seguinte, a gente está usando esse método de multiplicadores indeterminados porque a gente não consegue, né, determinar, vamos dizer assim, a gente tem supostamente mais variáveis do que a gente deveria ter nesse problema, né? Então, o que a gente vai fazer é, tomando a restrição, a gente vai lançar mão de um multiplicador, que é o que a gente está chamando de lambda aqui. Então, a metodologia vai seguir de pegar a função que a gente quer minimizar, mais a função que a gente define como restrição multiplicada pelo multiplicador de Lagrange e igualar a zero. E então diferenciar. Então, para saber o ponto de minimizar em x, né, a gente vai fazer uma derivada parcial em x. Para saber o valor de y, a gente vai fazer a derivada parcial em y. Obtendo assim, então, duas equações para duas variáveis desconhecidas que dependem do multiplicador. Então, assim a gente consegue escrever uma função em relação a outra variável, né? A gente estabelece um vínculo, né, entre um elemento que conecta x e y, e isso nos permite resolver o sistema. Então, vamos seguir, né? Então, aqui, função que eu quero minimizar. x² mais y ao quadrado. Vínculo imposto no meu sistema igualado a zero. X mais 2y menos 1 igual a zero. Pegou a primeira equação, mais a segunda multiplicada pelo multiplicador de Lagrange e igualou a zero. Então, aí a gente vem, faz a derivada em relação a x. Então, aqui dá, para o primeiro termo, 2x, né? Derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Lambda vezes x, essa derivada dá lambda. Lambda vezes 2y, derivada em relação a x, dá zero. E menos lambda, derivada em relação a x, dá zero também, fazendo com que a gente obtenha a equação 11, né? 2x mais lambda igual a zero. Quando a gente diferencia em y, o processo é idêntico. A gente vai obter 2y mais 2 lambda igual a zero. E assim a gente obtém um valor de x em função de lambda e um valor de y em função de lambda. Então, o que a gente pode fazer é substituir, né, o valor substituir, né, na expressão inicial os valores em lambda. Então, é o que a gente está fazendo aqui na 14, né? Então, essa era a restrição que a gente tinha no sistema, x mais 2y menos 1 igual a zero. Substitui esses valores aqui em função de lambda. Então, aqui está a importância do multiplicador indeterminado, né? Ele que estabelece os vínculos para os dois. Então, eu consigo determinar o valor
do multiplicador. Então, meu multiplicador aqui está apresentado, fazendo as continhas aqui, substituindo, fazendo as continhas, meu multiplicador vai ser menos 2/5, que me permite retornar as expressões iniciais. Aqui, né, 13, de x e y em função de lambda, a fim de obter esses valores. E assim, o nosso ponto desejado é esse ponto 1/5 e 2/5. Então, excelente sacada, brilhante método, Lagrange, parabéns, mais uma evidência da sua genialidade. Eu espero que tenha ficado claro como que a gente está fazendo. Aqui é um problema bastante simples. No próximo vídeo a gente vai fazer isso para... a gente vai ter 3 variáveis, então a gente vai ter que fazer esse procedimento utilizando 2 multiplicadores. Tá? E por fim, a minha sugestão de leitura é esse artigo aqui, que trata a questão da hipótese ergódica na mecânica estatística clássica, um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, que vale muito a leitura, em especial para se aprofundar um pouquinho mais no primeiro postulado da física estatística. Bom, eu fico por aqui então, me coloco à disposição para discutir as questões de dúvidas e tudo mais, e no próximo vídeo, ou seja, o próximo material, a gente já começa a discutir, né, a formalizar o ensemble canônico pela abordagem dos multiplicadores indeterminados de Lagrange, que a gente vai lançar a mão da função delta de Dirac, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Então, eu encerro por aqui e fico à disposição. Até breve.